Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo? Quantas vezes chorou escondido para que ninguém visse? Quantas vezes se sentiu ignorado por Deus, como se Ele tivesse parado de te escutar? Se agora você está respirando, com os olhos marejados ou mesmo sem forças para chorar, então essa mensagem é para você. E não, isso não é coincidência. Quantas vezes você orou desejando uma resposta imediata e tudo o que recebeu foi silêncio? Você se ajoelha, derrama seu coração, segura o choro até não aguentar e ainda assim parece que nada muda. Os dias continuam, as noites se arrastam, as perguntas aumentam. Será que Deus me esqueceu? Será que estou sendo punido por algo? Será que minha oração não basta? E essa angústia vai crescendo como um peso a mais sobre seus ombros já cansados. Mas talvez você ainda não tenha percebido. O silêncio de Deus nunca foi ausência. O silêncio é o solo onde Ele planta algo muito maior do que você pode imaginar. E se esse não agora que você vive hoje for, na verdade, um estou te preparando? E se aquilo que você tanto pede, um milagre, uma oportunidade, um sonho, ainda não chegou porque Deus está te fortalecendo por dentro para que você tenha estrutura para sustentar o que virá? Porque não basta receber, é preciso estar pronto para manter. Deus não entrega algo para te destruir, Ele entrega para te edificar. Jó é o maior exemplo disso, um homem íntegro, fiel, justo, e ainda assim perdeu tudo, filhos, saúde, bens, amigos. E quando clamava, tudo o que ouvia era o silêncio. Nenhuma resposta veio do céu durante o sofrimento. Mesmo assim, Jó permaneceu crendo. Sem entender, ele confiou. Sem ver o final, ele ficou firme. Porque ele sabia que o silêncio não era rejeição, era processo. Era preparo, era o invisível sendo gerado. Agora pense em você. Quantas vezes algo que parecia o fim, na verdade, foi o começo? Quantas portas fechadas te impediram de seguir por caminhos que hoje você vê que te fariam sofrer? Quantas despedidas te livraram de desastres emocionais? Quantas vezes uma demissão te obrigou a buscar o sonho que você sempre adiava? É nesses momentos em que tudo parece parado que Deus está trabalhando em lugares que você nem sabia que precisavam de cura. Ele está cuidando do terreno da sua alma. Ele limpa, cura, remove o que não frutifica, fortalece o que vai sustentar a sua colheita. Deus não está calado porque te esqueceu. Ele está calado porque te ama tanto que não quer te dar algo antes da hora certa. Ele conhece o tempo certo. Você já viu um agricultor gritar para a semente crescer mais rápido? Não. Ele planta, cuida da terra, rega e espera. Porque ele entende que o tempo do crescimento não está nas mãos dele, mas no processo. Assim é Deus com você. Ele está cuidando do seu solo agora. Mesmo que pareça duro, mesmo que esteja seco, Ele está regando com propósito, e no tempo certo você vai florescer. Se ainda houver dúvidas no seu coração, olhe ao redor. Histórias de superação nasceram no silêncio. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. 27, sem plateia, sem aplausos, sem saber se veria a liberdade. Mas naquele silêncio ele foi moldado para ser o líder que transformaria uma nação. Imagine se ele tivesse desistido no 10º ano, ou no 20º. Talvez o mundo nunca tivesse conhecido o impacto da sua resistência. A vida de Jesus também teve silêncios. Foram 30 anos de anonimato antes de 3 anos de ministério. 3 anos que mudaram tudo. Então não se desespere no silêncio, porque é nele que Deus prepara os corações mais fortes, as raízes mais profundas e os testemunhos mais poderosos. O silêncio não é o fim. É o início de algo extraordinário sendo formado dentro de você. 30 anos onde ele não curou ninguém, não multiplicou pães,
não ressuscitou mortos, apenas viveu em silêncio, esperando, sendo preparado para a maior missão de todas. Foi esse tempo escondido que forjou a força que ele precisaria para suportar o peso da cruz. E talvez você esteja nesse tempo agora, o tempo do invisível. O tempo onde ninguém percebe seu esforço, ninguém entende sua dor. E onde até você se pergunta se Deus ainda se lembra de você. Mas é aí que ele trabalha mais profundo. Porque sucesso sem raízes se desfaz com o vento. Mas aquilo que é construído no silêncio, na lágrima, na fé, se mantém firme e permanece até o fim. Então eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, sempre que quiser desistir, feche os olhos e diga com convicção: Deus não está em silêncio. Deus está me preparando. Repita isso em voz alta, mesmo que pareça mentira, mesmo que doa dizer, porque fé não é sentir, é acreditar contra os sentimentos. O céu não está calado, está agindo. O céu não te ignorou, está escrevendo. E se você não desistir agora, esse tempo será o mais sagrado da sua história. Porque foi nesse tempo que Deus cavou fundo, para que quando você florescer, ninguém, absolutamente ninguém, possa arrancar o que Ele plantou em você. Você já se olhou no espelho e sentiu vergonha do que vê? Já pensou que está tão quebrado por dentro que nem Deus pode querer algo com você? Talvez você tenha errado, machucado pessoas ou sido ferido. Talvez a culpa, o arrependimento ou o fracasso te pesem tanto que recomeçar parece impossível. E a mente mente. Ela sussurra: você não é bom o suficiente, você falhou demais, Deus não vai mais te usar. Mas essas vozes não são a verdade. São distrações tentando te afastar de um propósito que ainda pulsa dentro de você. A Bíblia inteira é prova disso. Deus escolhe o improvável. Moisés matou um homem, fugiu, se escondeu, tinha dificuldade de falar e mesmo assim foi o escolhido para libertar um povo inteiro da escravidão. Não porque era perfeito, mas porque Deus viu nele o que ele mesmo não conseguia enxergar. E quantas vezes isso não é também com você? Você se vê pelos erros, Deus te vê pelo destino. Ele não está preso ao seu passado, ele está comprometido com o seu futuro e isso muda tudo. Jurou fidelidade até o fim. E na mesma noite o negou 3 vezes. E ainda assim, foi ele que Jesus escolheu para cuidar do rebanho. Foi ele que pregou no Pentecostes. Foi ele que se tornou uma das maiores vozes do Evangelho. Porque Deus não nos escolhe pela performance. Ele nos escolhe pela disposição de continuar mesmo depois de cair. E não é diferente hoje. Quantos empresários faliram antes de alcançar o sucesso? Quantos pais erraram, mas restauraram seus lares com amor e arrependimento? Quantos jovens se desviaram completamente, mas voltaram e hoje são instrumentos de transformação? Deus não escolhe baseando-se no que você já fez. Ele escolhe com base no que sabe que você ainda pode se tornar. A Oprah, por exemplo, passou por traumas inimagináveis, abusos, rejeição, pobreza extrema. E mesmo assim, não deixou o que aconteceu com ela definir quem ela seria. Ela escolheu escrever uma nova história. E hoje milhões de pessoas se inspiram nela. Não porque foi perfeita, mas porque foi resiliente, porque acreditou que ainda podia fazer a diferença. Você não é o que disseram que você é. Você não é os seus erros, você não é suas perdas. Você é alguém que foi pensado por Deus antes mesmo de nascer. E se Ele te fez, Ele te conhece. Ele sabe exatamente onde doeu. Ele sabe o que quebrou e Ele sabe como reconstruir. Agora eu quero que você feche os olhos por um instante. Respire fundo e imagine Deus te olhando, não com julgamento, mas com compaixão, dizendo: filho, filha, eu ainda acredito em você. Porque é isso que Ele está dizendo agora. Você não é descartável, você não perdeu o valor. Você ainda é escolhido, ainda é amado, ainda é necessário. Então não deixe que o peso do passado apague a luz do seu futuro. Se for preciso, chore, peça perdão, recomece 1000 vezes.
mas não aceite viver como se tivesse sido rejeitado por Deus. Porque Ele ainda está aqui, ainda estende a mão, ainda te chama pelo nome. Você não é o erro, você é o recomeço. Você já se perguntou por que está doendo tanto? Já olhou para o céu com os olhos marejados e disse em silêncio: Deus, eu não aguento mais. Talvez você esteja vivendo um luto que ninguém vê. Talvez esteja travando uma guerra dentro da mente que te deixa exausto só de tentar levantar da cama. Ou talvez esteja apenas cansado de lutar por algo que parece nunca vir. Cansado de fingir que está tudo bem enquanto por dentro está se despedaçando. E mesmo tentando ser forte, mesmo com um sorriso no rosto, no fundo você sente que está à beira de um colapso. Mas a verdade é que Deus trabalha de forma invisível nos bastidores. E o que hoje parece estéril pode estar apenas esperando a ordem dele para florescer. Pois muitas vezes queremos a resposta rápida, o milagre imediato, a cura no instante. Mas se recebêssemos tudo isso agora, talvez não tivéssemos estrutura para segurar. Deus não quer apenas mudar sua situação, Ele quer mudar você também. Quer te amadurecer, te ensinar a confiar, te mostrar que existe beleza mesmo no processo de dor. Porque quem aprende a confiar no escuro nunca mais se desespera quando a luz se apaga. E é por isso que tanta gente hoje está vencendo batalhas invisíveis. Pessoas que enfrentaram o abandono dos pais, o abuso na infância, o trauma da violência, a humilhação de um fracasso público e que hoje estão usando essas mesmas cicatrizes como ponte para levantar outras pessoas. Gente que descobriu que a dor pode se tornar um ministério, que a ferida pode virar cura, que o fundo do poço pode ser o solo onde Deus planta uma nova história. Mas isso só acontece quando a gente escolhe não parar no meio da dor, quando escolhe continuar mesmo sem entender. Porque a verdade é que todo mundo sente dor, mas o que muda é o que cada um decide fazer com ela, se vai deixá-la destruir ou permitir que ela transforme, e essa escolha sempre será sua. Talvez ninguém saiba o que você está passando, talvez nem você consiga explicar direito, mas Deus sabe, Ele vê o que ninguém vê, escuta o choro que ninguém escuta e se importa com detalhes que até você já esqueceu. Então, se parar para pensar, quantas vezes você já passou por algo que parecia impossível de superar e hoje, mesmo que ainda doa, você está de pé? Quantas noites você achou que não veria o sol nascer e hoje, mesmo com cicatrizes, você ainda está aqui? Isso não é pouca coisa. Isso é prova de que você é mais forte do que imagina. E mais importante ainda, é prova de que Deus não te abandonou. Ele te carregou quando você não tinha mais forças, assim como fez com tantos outros que escolheram continuar. Pensa em pessoas como Nick Vujicic, que nasceu sem braços e sem pernas, que poderia ter se entregado à dor, à revolta, ao desespero, mas decidiu transformar sua dor em propósito e hoje inspira milhões de pessoas ao redor do mundo, não porque tudo deu certo para ele, mas porque decidiu não desistir e escolheu que a dor não teria a palavra final. E talvez esse seja o convite de Deus para você agora, que você transforme essa dor em ponte, que use essa lágrima como semente, que escolha levantar mesmo com os joelhos machucados, porque quando entende que a dor não veio para destruir, mas para fortalecer, você começa a enxergar propósito onde antes só havia sofrimento. Então eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 30 dias, toda vez que essa dor apertar o peito, ao invés de reclamar ou se fechar, diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Apenas isso. Mesmo que seja com a voz embargada, mesmo com o coração em pedaços, faça disso um hábito e você vai perceber que a dor vai perdendo força. E que em meio às lágrimas, uma nova esperança começa a nascer. Porque Deus não promete ausência de dor, mas sim presença constante e com Ele ao seu lado, até as feridas mais profundas podem se tornar marcas de vitória. E você ainda vai olhar para tudo isso e dizer: foi difícil, foi doloroso, mas valeu a pena, porque foi nessa dor que Deus me reencontrou.
Você já pensou em quantas pessoas estão observando você agora, mesmo em silêncio? Já refletiu que sua resistência, mesmo no meio da dor, pode estar sendo a força que alguém precisa para não desistir? Às vezes achamos que nossa luta é só nossa, que ninguém se importa, que ninguém entende, mas não é bem assim. A verdade é que existe alguém, talvez um filho, um amigo ou até mesmo um desconhecido, se inspirando no simples fato de ver que, apesar de tudo, você ainda está aqui, ainda está lutando, ainda está respirando, ainda está tentando, e isso, por si só, já é um testemunho poderoso que pode mudar a vida de alguém. Tem dias em que tudo parece perder o sentido. Você acorda, olha para o teto e se pergunta: por que continuar? O que eu ainda tenho para oferecer? Quem realmente se importa se eu sumir? E é nesses dias que o inimigo sussurra as mentiras mais cruéis. Ele quer que você pense que sua vida não faz diferença, que ninguém sentiria sua falta, mas ele sabe exatamente o potencial que você carrega. E é por isso que ele luta tanto para te ver parar. Porque se você continuar, se você resistir, se você der mais um passo, você vai se tornar a resposta para muitas pessoas que hoje estão no escuro. A Bíblia mostra isso com clareza. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, traído por quem ele mais amava, injustiçado, preso por um crime que não cometeu, ele tinha todas as razões do mundo para desistir. Mas ele continuou. E por não desistir, ele se tornou governador do Egito. Por não desistir, ele salvou não só uma nação inteira da fome, mas também os mesmos irmãos que o rejeitaram. Agora imagina se ele tivesse desistido lá na prisão. Imagina se ele tivesse deixado o coração se endurecer no meio da dor. A história teria sido completamente diferente. Assim é com você. A sua decisão de continuar pode ser o ponto de virada não só da sua vida, mas da vida de muita gente ao seu redor. Tem gente que você nem sabe que te observa. Pessoas que se fortalecem só de te ver resistindo. Isso por si só já é um milagre. Talvez você seja pai ou mãe e acha que seus filhos não percebem sua dor, mas eles veem, eles sentem e estão aprendendo através de você o que significa resiliência. Talvez você seja um jovem, cercado de pressões, inseguranças, cobranças e pensa que está falhando em tudo, mas tem alguém se espelhando na sua coragem de tentar de novo todos os dias. Talvez você seja alguém que se sente sozinho, invisível, mas Deus está te usando como referência para outros que também se sentem assim e que ainda não tiveram forças para dar o primeiro passo. Pensa na história de Nelson Mandela. Ele passou 27 anos preso, 27, isolado, humilhado, esquecido, e mesmo assim não deixou o ódio tomar conta. Ele acreditou que havia um propósito. E quando saiu da prisão, foi a voz de reconciliação que a África do Sul precisava. Hoje, sua história é contada em todos os cantos do mundo como exemplo de perdão, firmeza e coragem. Não porque ele teve uma vida fácil, mas porque ele não desistiu. A sua resistência pode ser o alicerce da fé de alguém. Seu testemunho pode ser o empurrão que outra pessoa está esperando para levantar. E é por isso que você não pode parar agora. Você não sabe quantas vidas Deus quer alcançar através da sua. E talvez agora você esteja pensando: mas eu não tenho forças. Eu não consigo mais. E tudo bem, Deus nunca exigiu que você fosse forte o tempo todo. Ele só pediu que você não soltasse a mão dele. Ele mesmo disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando você acha que acabou, é exatamente aí que ele começa a agir. Então, se tudo o que você puder fazer hoje for continuar respirando, continue. Se tudo o que você puder fazer for chorar, chore. Mas não pare, porque tem um propósito em cada lágrima, tem um propósito em cada passo hesitante, tem um propósito nesse vale. E quando você sair dele, porque você vai sair, vai entender tudo. Vai olhar para trás e perceber que esse tempo todo, mesmo em silêncio,
Mesmo na dor, Deus estava te fortalecendo para algo muito maior. E melhor ainda, sua luta se transformou na libertação de alguém. A sua perseverança foi a ponte que outra pessoa atravessou. Você não faz ideia do quanto a sua vida ainda vai impactar o mundo. Então, continue, por você, por quem ainda vai te agradecer. E por aquele que nunca desistiu de você, nem nos seus piores dias. Porque a história mais bonita ainda está sendo escrita e ela carrega o seu nome. Feche os olhos por um instante. Respira bem fundo e escuta o que vou te dizer agora. Você não é um erro. Você não é um acaso. Você não é o que disseram de ruim sobre você. Você é plano. Você é promessa. Você é sobrevivente de batalhas que ninguém viu, mas Deus acompanhou uma por uma. Você é a soma de todas as vezes em que quis desistir, mas ficou. De todas as vezes em que chorou, mas limpou o rosto e continuou andando. Talvez ninguém tenha reconhecido a sua dor. Talvez você tenha vivido noites tão silenciosas que tudo dentro de você gritou por socorro. Talvez até hoje ninguém tenha te abraçado do jeito que você precisava. Mas escuta, Deus te viu, Deus te sentiu, Deus te carregou quando você pensou que estava sozinho. Você ainda está aqui. Isso por si só já é um milagre. Quantas pessoas não suportaram o que você suportou? Quantas desistiram no meio do caminho? Mas você não. Você, mesmo ferido, ainda está lutando. Mesmo sem entender, ainda acredita. Mesmo sem forças, ainda espera. E é por isso que o céu te honra. É por isso que o céu te chama pelo nome. É por isso que essa mensagem chegou até você agora. Porque Deus quer te lembrar que a história não acabou, que o final ainda está sendo escrito, que ainda tem promessas que não se cumpriram, que ainda tem alegria que você nem sabe que vai sentir, que ainda tem gargalhadas esperando para acontecer, que ainda tem vitórias que você vai viver, e quando elas chegarem, você vai entender cada lágrima que derramou. Então não para agora, não desiste agora. Se precisar chorar, chore. Se precisar descansar, descanse. Mas não solta a mão de Deus, porque Ele não soltou a sua. Nem quando você se afastou, nem quando você o questionou, nem quando você disse que não aguentava mais. Ele esteve ali, no escuro, no silêncio, na dor, no desespero. Você ainda vai sorrir com o coração leve. Ainda vai abraçar vitórias que hoje parecem distantes. Ainda vai olhar para trás com os olhos cheios d'água e dizer, valeu a pena. E está aqui agora, dizendo baixinho só para você ouvir, eu nunca te deixei. E o que eu vou fazer na sua vida vai valer cada lágrima que você já derramou. E quando esse dia chegar, você vai entender que esse vídeo não era só uma mensagem. Era Deus falando direto com a sua alma, dizendo, filho, filha, eu nunca parei de te amar e nunca vou parar.